Boa noite, pessoal. Hoje nós nos reunimos aqui na Escola de Comunicações e Artes da Escola da Universidade de São Paulo para conversarmos com uma convidada muito especial sobre as possibilidades e desafios de abordagens entre cinema e educação. Eu sou o Matheus Dias, junto comigo está a Carol Rodrigues e nas câmeras e na produção nossa colega Patrícia Jatobá. Nós somos estudantes do curso de Educomunicação. Organizamos essa atividade para promover o debate sobre esse tema tão relevante na atualidade e que tem estimulado muitos educadores a pensar propostas no campo do audiovisual. E para começar, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a super ajuda e orientação técnica do João Carlos Megali, responsável por organizar aqui as atividades no LabDecon, aqui na ECA, e a participação da nossa convidada também, da Cris Matos. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, Matheus. Obrigada pela introdução. Que agradeço. Olá, Cris. Boa noite. Oi, Carol. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Então, para a gente começar, vou fazer uma breve apresentação da Cris e a gente já começa a aprofundar esses temas. Então, a Cris é pedagoga e mestranda na Faculdade de Educação aqui da USP. Ela também possui graduação nas áreas de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo. Nas duas, ela realizou os trabalhos de conclusão de curso na área de Educomunicação. Ela possui especialização em cinema e atuou também como professora em oficinas de vídeo, promovidas pelo Sinusp Paulo Emílio, também aqui na USP. Ela foi bolsista em um projeto de alfabetização com crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. E também foi bolsista no projeto de iniciação científica intitulado Alfabetização Midiática e Produção Audiovisual na Escola Pública, ensinar crianças e jovens a interpretar e produzir informação. Desde 2021, a Cris integra também o Laboratório Experimental de Arte, Educação e Cultura, conhecido como LabArte, atuando na coordenação do Cineclube Imaginários Alugados, que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou passar a palavra para o Matheus, que vai puxar alguns assuntos aqui com a nossa convidada. Legal, Cris. Primeiro, eu queria que você iniciasse comentando um pouco da sua trajetória, e como foi esse início do processo de afinidade entre a área de cinema e de educação. Como isso começou? Então, antes eu quero só fazer um adendo, dizer que nessa iniciação científica de nome comprido, que a Carol falou, foi onde a gente se conheceu. E eu acho essa informação importante. Mas sobre a experiência a minha trajetória, como que eu despertei para, de repente, sair trilhando esse caminho que eu fui trilhando, eu acho que eu começaria pela escola, sabe? Eu acho que na escola eu tive algumas experiências de escrever no jornal da escola, de fazer muitos trabalhos já em vídeo, sabe? Teatro, enfim, a minha escola era uma escola muito legal, os professores tinham muita autonomia, eles eram meio professores já de muito tempo na escola, sabe? Então, se fossem demitidos, iam ter que pagar, a escola ia ter que pagar uma fortuna, de quebra de contrato e tal, então eles tinham muita autonomia, enfim. E isso a gente podia ver refletido nas opções de trabalhos que a gente fazia, ou na participação. Gincana é uma coisa que eu carrego no meu coração, assim, que me marcou. Enfim, então, eu acho que eu comecei a exploração de linguagens nessa fase da vida, assim, sabe? Tive essa liberdade. E quando eu optei pelo jornalismo, eu acho que acabou sendo uma escolha fruto dessa formação que eu recebi. Eu não sabia muito bem por que eu estava fazendo jornalismo. Eu gostava de escrever, enfim. Mas as disciplinas de telejornalismo, as disciplinas ligadas a cinema, sabe? Tinha uma disciplina que eu cursei, que eu lembro, que foi uma disciplina de crítica de filme. Então, nossa, foi a disciplina, eu fiz 2 vezes essa disciplina, uma como ouvinte, E eu acabei fazendo publicidade depois, então eu achei que eu fui expandindo a minha relação com esse meio, com essa área, com esse campo de saber, e essa extensão me levou ainda a outros ares, porque
Eu fiz jornalismo, fiz a publicidade, depois eu fui para o cinema e acabei misturando tudo, né? Acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre como eu cheguei na educomunicação, não sei, acho que é uma pergunta, né, que Isso, veio já ia depois. puxar isso, Já na ia verdade, puxar. porque você já demonstrou educomunicação aí presente na sua vida. Mas aí como você chegou nas pesquisas mesmo na área de Educom e como foi sua aproximação do tema, né, para o TCC? Em Aracaju, eu sou de Aracaju, né? Eu fiz jornalismo e publicidade lá. Tinha um projeto muito bacana na época que chamava Instituto Recriando. E esse projeto, né, era um braço da Secretaria de Educação. Ele recebia alunos no contraturno para desenvolver diversas atividades no âmbito da educomunicação. Então, tinha oficina de fotografia, tinha oficina de mídia impressa, tinha oficina de vídeo, de telejornalismo mesmo. E algumas amigas trabalhavam como estagiárias, né, nesse instituto. E foi um convite delas, na verdade, o TCC, para a gente desenvolver atividades nessa abordagem, né, nessa abordagem. Eu topei na hora, embora eu não fosse estagiária lá, mas eu já paquerava o trabalho que acontecia, conhecia mais ou menos, né? Elas me contavam. E acabou sendo num hospital, né? Foi um projeto, o nome do projeto que a gente deu foi Cris Saber, e foi porque tinham muitas crises no grupo, eu, Cristiane, a minha outra amiga Cristiane e também outra Cristina, e a gente falou assim, tem que ter Cris no nome, enfim, informação. E aí a gente pôs Cris Saber, que é aí criou uma logo, enfim, tudo bonitinho, colorido, assim. Acabou sendo no hospital porque uma das minhas amigas viu um anúncio no hospital convidando a realização de projetos, né? Iniciativas diversas. E aí ela falou, vamos fazer lá e tal, e a gente se reuniu com o pessoal do hospital, formalizou a proposta, eles consideraram interessante, e daí a gente desenvolveu essa atividade, que foram oficinas de educomunicação na ala pediátrica do hospital. Ao todo, se não me engano, foram 11 oficinas no primeiro ano. A gente ainda, mesmo depois do TCC, continuou com o projeto por mais 2 anos. E foi uma experiência incrível, porque a gente ia sábado à tarde, preencher um pouco a tarde das crianças e aprender um monte com elas também, sabe? Porque... imagina, você está numa situação em que você está privado da escola, você está privado da família, você está privado dos amigos, e você, não sei, as crianças recebiam a gente com tanta... eu não quero ser muito... Eu não quero romantizar a experiência, porque não tinha nada de romântica, Sim. Sabe? Por isso que eu estou pensando muito nas palavras. Mas havia elas nos acolhiam, sabe, Sim. De certa forma, porque a gente não tinha experiência, né? Tinha uma pedagoga no grupo, mas a gente não tinha tanta experiência com nada daquilo, né? Então, elas acolhiam a gente, elas topavam as coisas, sabe? Mesmo com alguma situação de comprometimento por conta de... tá com a fratura ou tá, né, com alguma questão assim de mobilidade, elas topavam. A gente fez oficina de fotografia, em que as crianças saíam com a máquina fotográfica fotografando o ambiente, né, ali onde a gente desenvolvia as atividades, que era uma área externa, e depois a gente conversava sobre essas fotos que elas fizeram. A gente fez todo tipo de oficina. A gente exibiu um desenho do Bob Esponja e conversou depois sobre essa animação, sabe? O que vocês acharam? Destrinchou um pouco do roteiro, da composição dos personagens, sabe? A gente assistiu com elas de uma maneira que provavelmente elas não assistiriam, né? Se não tivesse acompanhada de pessoas com o nosso interesse, com o nosso olhar, com a nossa formação ali, né? Mas elas sempre agregavam muito, elas sempre tinham uma participação que às vezes levava o trabalho para um outro lugar que a gente sequer imaginava, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, eu acho, né? Você se dispõe, você leva alguma coisa, mas você também aprende, né? Com
que vai acontecer com os imprevistos. E acabou que isso foi no TCC de jornalismo, né, que a gente desenvolveu esse projeto. No TCC de publicidade, eu decidi fazer um vídeo institucional do Instituto Recriando. Então, eu entrei ali, né, realizei meu sonho de trabalhar lá, de graça, mas realizei o sonho. E foi incrível, porque daí eu pude ouvir as pessoas, né, que trabalhavam ali, que desenvolviam. Fui até os lugares, né, as escolas onde as oficinas aconteciam. Não era só em Aracaju, era em outras cidades também. Então, viajei com o grupo, me aproximei bastante de coisas que eu, como uma mulher branca, de classe média, alta, não tinha contato, né? E, enfim, mais uma vez, foi uma experiência dupla, assim, nós ensinamos muito, né, um para o outro. Eu tentando fazer um vídeo em que talvez eu pudesse ajudar a tornar mais conhecida ainda o Instituto, que já era super conhecido, já fazia um trabalho muito bom, assim, bem reconhecido. E eles, né, me mostrando muito sobre ler um espaço e se apropriar de um espaço, sabe, de uma maneira que eu não fazia, sabe. Na escola eu tive alguma relação com isso, mas, enfim, foi bem diferente. Essa relação de troca das oficinas, né? Isso. Que está muito presente, né? Do comunicação. Exato. Eu acho que a Carol também tem alguns pontos sobre as oficinas. Elisa, eu queria perguntar um pouquinho, né, agora, sobre as oficinas que você realizou no Sinusp, né? Qual que era o público-alvo lá, né? Se a dinâmica foi muito diferente das que você tinha vivido antes. As oficinas no Sinusp eram oficinas de realização. Então, o trabalho era diferente porque antes, né, no hospital, as oficinas eram oficinas mais educativas, pedagógicas mesmo. E quando eu acompanhei o Instituto Recriando, eu registrei o que acontecia, né? Nesse momento, não. A gente, né, eu era parte de uma equipe. Nós éramos, na verdade, 2 equipes que trabalhavam em escolas diferentes. No primeiro momento, se não me engano, a gente trabalhou numa escola na Zona Leste, eram escolas da rede pública aqui de São Paulo, e outra escola da Zona Norte, em Perus. E a gente se encontrava para trocar e pensar mais ou menos um roteiro do que faria, e também num tempo mais ou menos próximo, né? Porque a outra equipe trabalhava ainda em outras 2 escolas, que eu não lembro agora onde que eram. Mas a gente tentava ramificar, né? E ampliar o alcance do que a gente estava fazendo. Mas o objetivo final era a realização de um vídeo, né, que depois seria exibido no Sinusp, com a participação dos alunos de todas as escolas envolvidas, com debate, com coquetel, sabe? A gente combina, o final era sempre um evento. Foram algumas edições, essas oficinas aconteceram de 2012 a 2015. O público variava, a gente começou até atendendo também em ensino fundamental, mas a gente percebeu que as limitações impediam que esse trabalho tivesse maior autonomia, porque daí a gente dependia de autorização dos pais para, por exemplo, gravar alguma coisa fora da escola, mesmo que nos arredores. Então, a gente, com dor no coração, decidiu limitar para o ensino médio. Então, as oficinas continuaram acontecendo só com alunos no ensino médio. Mesmo para vir aqui na USP, né, depois, no final, os alunos de educação do ensino fundamental era mais complicado. Então, a gente acabou optando... O que foi bom, porque trabalhando com esse público um pouco mais maduro, os que continuaram interessados até o final, alguns deles fizeram disso carreira. Então, a gente tem ex-alunos... muito legal. A gente tem ex-alunos
que eram super interessados, sabe? Que estavam ali querendo mexer na câmera, mexer no microfone, que virava à noite escrevendo roteiro para chegar no outro dia e levava o roteiro, sabe? Então, a gente tem uma ex-aluna que é atriz, a gente tem uma ex-aluna que é figurinista, maquiadora, a gente tem um ex-aluno que é montador, trabalha em produtora. Caramba! Isso é... Nossa, é incrível. E a gente tem um ex-aluno que é coordenador de escola. Uau! Que ele foi... Na verdade, ele fez história, né? Ele não... Mas eu imagino que ele tenha levado com ele, né, todas as ferramentas e habilidades que a gente desenvolveu juntos, né, nesse trabalho mais ligado à docência, mas, né, imagino que isso tenha sido uma marca que ele leve também para o cotidiano dele, para o trabalho dele. Ai, que legal, com certeza, deve ser sim. Gente. Legal. Aproveitando essas experiências com a escola, alguns teóricos de cinema e educação, né, a gente estava lendo o professor Rogério de Almeida, e aí eles chamam a atenção para alguns problemas, né, na abordagem. Então, de como isso é tratado, o cinema e o vídeo nas escolas. Muitas vezes acaba sendo utilizado como uma ilustração, um exemplo, né, o formato de tarefa, e fica meio desconectado da importância dele, né, do cinema, como linguagem de expressão mesmo. E aí, como você acredita que esses filmes ou audiovisual, em geral, eles podem ser mobilizados junto à educação formal? Né? Quais são esses benefícios que você enxerga? O Rogério, eu sou discípula, né, do Rogério. Na verdade, o professor Rogério de Almeida, ele é coordenador do Labiarte. A gente vai conversar mais para frente sobre o Cineclube, né? E o Cineclube é uma das iniciativas que compõem o Labiarte. E ele coordena todo esse projeto. Além disso, ele é o responsável na FEUSP pelas disciplinas de cinema e educação. Eu fiz todas. Quem passa pelo Rogério nunca mais é o mesmo, sabe? O Rio lá da filosofia, então você vai passar e pode repassar de novo e vai ser outra coisa que você vai aprender. Ele é maravilhoso como professor, ele é maravilhoso como ser humano. Ele defende coisas que eu também defendo, assim, me alinho a maneira como ele pensa, como ele vê. E essa crítica que ele faz à presença do cinema ou a experiência meramente ilustrativa ou como ferramenta, né, do cinema durante as aulas, é uma crítica que eu também faço, assim, claro que, como aluna na escola, eu tive essa experiência, né, de ter uma aula de história e passar um filme daquele momento histórico. Muitas vezes uma ficção, né, que simulasse aquilo e tal. E não tenho traumas em relação a isso, muito pelo contrário. Eu acho que foram experiências que, de algum modo, me trouxe benefícios, né, me formou, enfim. Mas, se você me pergunta a como eu quero trabalhar e como eu imagino que seja mais potente trabalhar, inclusive pensando, né, no ensino e na aprendizagem hoje, né, onde a gente tem uma presença tão marcada dos meios no cotidiano dos alunos, enfim, dos meios digitais, dos meios tecnológicos, do meio de modo geral, não dá para você não abordar, né, a linguagem daquele meio, né? Não dá para você passar um filme e se até o tema, né, apenas do filme. É pouco, pensando inclusive no que o aluno tem fora da escola, sabe? Se você faz essa comparação, o tempo de tela que ele tem, ele precisa de um apoio maior, sabe? Para fazer essa leitura desses conteúdos que ele está vendo fora de aula, né? Fora do horário da aula. Mas a gente esbarra em algumas questões, né? Na própria formação dos professores, que longe de mim, eu sou pedagoga, longe de mim defender qualquer sobrecarga ainda maior, né, do que a gente já tem,
né? A gente já é responsabilizado por tudo. Então, mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente precisa se preparar para os conteúdos que a gente está trazendo para a sala de aula. Então, eu acho que talvez uma preparação para você ajudar o seu aluno e a você mesmo, sabe? A ter uma leitura, não precisa ser técnica, mas que não seja restrita ao tema ou a um contexto, sabe? Muito específico. Que você, por exemplo, se faça perguntas que não são tão difíceis de responder, como, por exemplo, como se comporta a câmera nesse filme, sabe? Talvez você não precise dizer que é uma câmera subjetiva, que é uma câmera na mão, que é uma câmera no tripé. Você não precisa dizer isso. Mas fala assim, é uma câmera que filma muito de perto, sabe? Eu acho que isso a gente pode dizer e pensar sobre isso, sabe? Ou é uma câmera que filma muito de longe, sabe? Isso mostra uma intenção, isso mostra uma autoria, que às vezes vai ajudar o seu aluno, a sua aluna, o seu alune, a pensar na construção dos discursos, né? Enfim, não precisa dar respostas sempre, mas às vezes suscitar perguntas pode ensinar bastante, né? Enfim, é mais ou menos por aí que eu penso. Sim, e eles já são produtores de conteúdo fora da sala de aula, Exato. né? Eles já produzem organicamente esse conteúdo. Para além desse fato, né? Isso. Que a gente está o tempo todo... tem até um termo, que se não me engano é a ONU que usa, de prosumer, eu acho, que é tipo produtor e consumidor. Eu não lembro se o termo é exatamente esse, mas é alguma coisa parecida com isso. Então, você é consumidor e produtor ao mesmo tempo, né? A gente já supõe isso. Acho que a gente precisa pensar as nossas formações, contar com o apoio, né, dos comunicadores, contar com o apoio de pessoas que têm uma formação que pode contribuir. O mesmo acontece com a educação especial, por exemplo, né? Não é todo professor que na formação básica, como pedagogo ou licenciado, que vai saber, no seu cotidiano, lidar com um aluno com deficiência. Então, a gente precisa do suporte de um profissional de educação especial, por exemplo, né? Eu acho que talvez seja o caso de pensar equipes multidisciplinares, né? Para também lidar com as mídias ou com a presença das mídias, né? Em sala de aula e fora dela. Sim, importante. Bacana. Agora, né, chegamos ao tema do Cineclube. E aí eu queria te perguntar, né, como que surgiu, né? Você falou um pouquinho do professor, né, do LabArte. Essa ideia do Cineclube já existia antes? Você participou do início desse projeto? Como que foi? O Cineclube, ele é ele deriva de uma experiência que a gente teve, eu, a Sara e o Paulo, de ser aluna do Rogério numa disciplina, né? Nós três éramos alunos, na verdade, acho que o Paulo estava como monitor. Nós éramos alunos, né? A gente estava com o Rogério nessa disciplina de Cinema e Educação durante a pandemia e amamos a experiência. Só que esse amor pela experiência não ficou restrito a nós três. Todo mundo sentiu muita falta. Foi tão bonitinho. Na última aula, vou fazer uma fofoca aqui. Não é bem uma fofoca, mas um comentário. Na última aula, era tão difícil de desligar, sabe? Sem contar que as pessoas estavam sendo assíduas, o que já é algo que surpreende, né? Na disciplina online, que o povo nem liga a câmera, né? As pessoas estavam ali presentes, era um grupo grande, tinha acho que 60 inscritos. Não vou dizer que os 60 estavam sempre lá, mas pelo menos uns 30, 40 estavam. E na última aula, a gente teve que contar 1, 2, 3, todo mundo desliga a câmera, sabe? Todo mundo sai da sala, todo mundo aperta no vermelho, assim, para sair ao mesmo tempo, porque estava super difícil. Porque tudo é contagiante, né, eu acho. Então, o Rogério, ele tem esse amor que é genuíno pelo cinema, entende o potencial do cinema como algo que ensina. Eu falo do cinema mais especificamente, mas não só do cinema, né? A gente tem outras mídias,
outros saberes que também mobilizam da mesma forma, mas no nosso caso o cinema fala mais alto. E esse contágio acabou gerando essa nossa mobilização de repente, propor a organização do cineclube. A gente terminou a disciplina, conversamos, né, trocamos e-mails, propusemos, né, a criação do cineclube como um núcleo do LabArte. Já houve no passado um cineclube no LabArte, naquele momento não tinha. E aí a gente começou, o projeto começou e foi curioso, porque as 2 primeiras edições, a gente vai para a 6ª edição agora. Cada edição tem duração de 1 semestre. Como um curso, né, na graduação. Então. E quando ele começou o projeto, as 2 primeiras edições foram online, num formato muito parecido com o que o Rogério propôs da disciplina. A gente, como que a gente fazia? A gente disponibilizava um filme, ou 2 filmes, enfim. As pessoas assistiam nas suas casas e começou quinzenal, eu acho, o cineclube. 15 dias depois, a gente se reunia para conversar sobre os filmes. Além dos filmes, a gente disponibilizava também uma gravação nossa, que era como o Rogério fazia, com as nossas impressões sobre aqueles filmes, com outras informações se o filme estava vinculado a alguma escola específica, a gente destrinchava um pouco. Se o autor, se o diretor tivesse um trabalho mais conhecido ou uma assinatura, a gente também destrinchava um pouco, sabe? Explorava bastante, assim, sabe? Eram as nossas impressões, mas era livre também, era meio uma conversa. Claro que na estrutura mais ou menos de uma aula, de uma exposição, mas a gente se permitia também conversar e falar o que a gente achava mesmo, porque era isso, no fim, que a gente queria que as pessoas trouxessem, sabe? As suas impressões mesmo, né? Impressões no sentido como o que imprimiu em você, né? E era o que normalmente acontecia. As pessoas falavam, se eram filmes sobre relação pai e filho, as pessoas falavam da relação com o próprio pai, com a própria mãe. Se era um filme sobre infância, as pessoas falavam sobre a infância. E evidentemente que a gente buscava trazer algum indício da linguagem, né? Como que você chegou nessa impressão, sabe? A partir da intenção do diretor, muitas vezes, né? A partir do comportamento da câmera, do ritmo do filme, da montagem. A gente também falava sobre esses elementos técnicos, não de uma forma chata, mas deixando evidente a construção daquele discurso, né? Sim. Enfim. E depois mudou. Quando a pandemia acabou, a gente foi para o presencial. E o nosso primeiro encontro presencial, ele aconteceu no 2º semestre de 2022. E isso foi super emblemático, porque daí o grupo, ele se tornou um grupo de apoio para que a gente enfrentasse juntos as angústias e as tensões da corrida presidencial, né, nas eleições, nas eleições de 2022. Então, era muito, a gente não... eu não lembro se na sua pergunta você falava muito, se você perguntou como a gente escolhia os filmes ou algo assim. Ainda não. Desculpa, eu tô com as perguntas. Mas posso já falar? Você quer? Pode ser. Pode, era sobre os temas, né? Era sobre os temas. Os temas, né? Ou os tópicos. Você já falou um pouquinho dessa relação da relação familiar, da relação deles também, mas como que vocês escolhiam isso, né, para trabalhar ao longo do curso? Então, isso é muito importante, eu acho. Esse contágio que eu falei antes, né, do Rogério, né, da paixão que ele tem pelo cinema e que a gente, durante a disciplina, isso ficou muito vivo na gente, né? O critério que a gente tinha para escolher os filmes era, tipo, sobre que filmes a gente quer falar. Uhum. Era esse, basicamente. Então, cada um fazia uma lista, né? Eu gostaria de falar sobre esse, eu gostaria de falar sobre esse, sem ter clareza exatamente por que queria falar sobre aquele filme, sabe? Tô a fim de jogar isso aqui na roda, sabe?
E aí a gente batia as listas, né? Cada um escolhia, não sei, 4 filmes. Daí a gente batia as listas. Aí, às vezes, havia alguma mudança do tipo, talvez esse filme esse diretor tem um outro filme que talvez seja legal, né? Vamos substituir? Vamos substituir. Mas, no geral, era aquela lista mesmo, assim, sabe? Porque era a nossa vontade, sabe? Tipo, a gente acreditava que discutir aqueles filmes seria interessante. E as razões vinham depois. No começo era mais assim. Até porque a gente estava se formando como grupo, então acho que tem a ver também com o próprio momento do cineclube, sabe? A gente não se conhecia tão bem, a gente não sabia exatamente qual que era o cinema que o outro curtia, sabe? Quais eram as referências um do outro. Então, foi um jeito da gente dar uma cara para o cineclube, né? E as pessoas nunca... Não lembro de queixas, assim, muito sérias. Teve um filme mais violento que a Sara propôs, assim, que eu acho que eu fui a primeira a me queixar um pouco, assim, porque eu sou meio mole. Mas, no geral, as escolhas eram muito bem feitas. A gente fazia as coisas combinarem. A gente estava com vontade, né, de que o negócio acontecesse. Mas depois a gente foi profissionalizando um pouco mais, assim, né? Foi ficando mais maduro. O projeto foi ficando mais maduro, né? Isso foi sendo traduzido até mesmo na maneira como a gente escolhia os filmes ou ordenava, né? Organizava os encontros. E até mesmo a gente passou a dar um tema para aquela edição, né? Em 2022, né? Essa edição que eu falei, que foi uma edição importante, porque a gente virou meio um grupo de apoio, o tema foi Linguagens em Diálogo. Então, a gente não se restringiu ao cinema, como a gente fazia antes, eram filmes, né, sempre. A gente passou a estender para outras mídias também. Então, a gente trabalhou videoclipe, a gente trabalhou contos, a gente trabalhou quadrinhos, a gente trabalhou outras mídias, assim, e botava elas para conversar, sabe? Então, a conversa entre essas mídias, em cada encontro, puxava conversas. E foi muito legal, assim, deu certo, as pessoas compraram a ideia. Teve um encontro especial que me marcou bem, que foi que a gente exibiu episódios do Stranger Things com o clipe do Beatles de Strawberry Fields. E foi, assim, foi talvez uma aposta, talvez tenha sido a aposta mais arriscada que a gente fez. E a gente já chegou lá com a galera falando assim, cara, não entendi como que vocês juntaram essas coisas, sabe? Do tipo, mas aí a gente foi conversando e foi percebendo como que coisas que aparentemente não dialogam podem conversar, sabe? E a gente passou por um pouco porque a música discute essa coisa, né? Do que é real, do que não é real. E o clipe, né, realmente embarca nessa viagem, né? Você põe um piano em cima de uma árvore, sei lá o quê. E Stranger Things é uma série também que como é que eu posso dizer? É fantástica, num certo grau, né? Tem alguma coisa de realismo, mas é fantástica, né? Então, sim. Enfim, a gente passeou pelas linguagens, pelas construções dos personagens, pela produção do sentido, né? No fim, onde que eles querem chegar, né? Então, eram perguntas... Acho que é isso. Eu volto mais uma vez a questão de como fazer as perguntas, sabe? No fim, o que a gente estava criando juntos, nós, enquanto grupo, era que perguntas que a gente quer fazer, sabe? Para essas mídias, para esse videoclipe, para esse episódio de série, para esse filme, para esse curta-metragem, para esse quadrinho, o que é que seja, sabe? Que pergunta você quer fazer? Por que você quer fazer essa pergunta? O que ela vai... Que respostas você pode ter com isso, sabe? Aí depois você pensa na resposta, sabe? Então é um negócio muito formatado, eu acho, né? Se você formata demais, você perde a condição humana, né? Você perde
A subjetividade, não sei, enfim. E a subjetividade é uma marca do Cineclube, né? Desde o começo, a gente vai escolher os filmes a partir do nosso interesse, né? Os filmes que a gente quer botar na conversa. Enfim, na última edição, agora, em 2023, no primeiro semestre, a gente trabalhou apenas curta-metragens, com a exibição feita com o grupo junto, assim, que era uma coisa que não acontecia antes também. A gente sempre disponibilizou, né, no Classroom material para que as pessoas vissem sozinhas. Dessa vez a gente falou assim, não, assistir junto, né? Tava pensando, é parte da experiência cinematográfica, né? É uma parte importante você sentar, né, e em grupo ficar diante de uma projeção, né, de alguma coisa que está ali materializada, que é uma história, pode não ser narrativo, pode ser experimental, enfim, muitas vezes a gente mantém a estrutura narrativa não mais clássica, mas não viaja tanto assim nas escolhas. Mas, enfim, essa experiência de você se ver diante de algo de forma coletiva, sabe? Junto com outras pessoas. Aí você tem acesso a outras coisas que a gente não estava tendo antes, né? As reações, as risadas, a vontade de chorar, que muitas vezes a galera segurava, sabe? No final eles vinham dizer assim, ai, tive vontade de chorar, e por que não chorou? Sabe? Ou o medo, sabe? Enfim, todas as sensações compartilhadas é outra coisa, né? É muito diferente de você estar sozinho na sua casa, diante de uma tela, de um computador, de uma televisão. Então, a gente decidiu que daqui para frente a gente vai priorizar que todo mundo assista junto. Isso fez muita diferença, realmente. E vocês querem perguntar mais alguma coisa? Estou falando já, acho que já vou avançar de novo em outra pergunta, eu acho. Mas é que você estava falando sobre alguns outros formatos também que você utilizou, né? Eu estava, na verdade, enquanto estava falando das exibições presenciais, né, eu fiquei pensando que, na verdade, também tem a diferença do impacto da tela, né? De mergulhar no filme, assim. No computador, você vai lá, dá pause, né? Pega água, volta, dá play de novo. E a história, às vezes, você corta aquele clima do filme, né? Então, o impacto e todo mundo junto é interessante. Mas E nós tivemos uma ideia que foi sensacional. Tanto a Sara como eu, a gente está no mestrado lá na Faculdade de Educação. Ela é orientanda do Rogério, inclusive. Eu não. Meu orientador é o Leandro Lajonquier. Minha pesquisa está aí tentando estabelecer uma conversa com a psicanálise, com a interseção entre psicanálise e educação, que também se tornou uma paixão minha. E a gente quis aproximar um pouco mais do Cineclube das nossas pesquisas, né? A Sara e eu sentimos essa necessidade, porque é o que a gente está vivendo, né? A gente está nesse momento de início de vida acadêmica, de se formatar enquanto pesquisadora, porque não é assim, você entrou no mestrado, né, Carol? Carol sabe, você entrou no mestrado e virei pesquisadora. Não, existe um processo, né? E a gente decidiu compartilhar essa dificuldade que a gente estava tendo. Não é propriamente uma dificuldade, é a novidade, né? Algo que a gente estava começando e a gente imaginou que o Cineclube daria um apoio pra gente, como deu nas eleições de 2022, né? Mas agora o desafio é o mestrado. E aí a gente acabou levando, além, né, nessa edição de 2023, que foi uma edição só de curtas metragens, a gente levou também um texto acadêmico, e a gente lia um pedacinho desse texto a cada encontro. O texto escolhido foi o Notas sobre a Experiência e sobre o Saber da Experiência, do Larossa, que é um texto que circula muito, imagino que vocês conheçam. Na Faculdade de Educação, eu juro, eu fiz 5 disciplinas em que esse texto estava na ementa. Circula bastante. E é um texto que a gente gosta muito, a Sara gosta, eu gosto também. E a gente falou assim, vamos levar para os alunos, para eles ajudarem a gente, para eles pensarem junto com a gente
nesse lugar que a gente tá achando legal e que a gente quer compartilhar com eles, né? Tipo, a partilha é, mais uma vez, uma via de mão dupla, né? Tipo, tanto a gente tem coisas para levar, como eles têm coisas para levar e a gente coloca tudo na mesa e discute, né? Então, a gente tinha isso em comum, que a gente queria levar, né? Que é essa nossa experiência do mestrado, até para motivar, porque como o público do Cineclube é, em sua maioria, professores em formação, né? Alunos da pedagogia ou de licenciaturas, a gente acha que, de repente, compartilhar com eles a nossa experiência de mestrado pode ser motivadora também, né? Para que eles pensem as próprias carreiras e, enfim. Mas eu falando assim, até parece que o negócio ficou meio acadêmico demais, mas não foi muito... Porque é um texto também gostoso de ler, é um texto que não é difícil, sabe? Que suscita reflexões muito palpáveis, assim, que a gente enfrenta no nosso cotidiano mesmo, assim, sabe? É um texto... Talvez a gente possa dizer um texto de teor prático, assim, sabe? Não muito teórico. Então, a gente fez isso, né? A gente levava cada dia um curta e lia um pedacinho do texto. E a gente percebeu que o texto fez sentido, sabe? Não sabíamos o que ia acontecer, se as pessoas iam criar afinidade com aquilo, iam receber bem essa ideia, né? Porque a gente tem 1h15, 1h30 de encontro, então... A leitura do texto já levava e já comia, tipo, 15 minutos, 20 minutos, às vezes, do tempo, né? Então, foi uma aposta que a gente fez. Mas deu certo. No fim, por alguma coincidência, porque a gente dividiu o texto para que ele coubesse no número de encontros que a gente teve, né? Não que aquele pedaço do texto que a gente fosse ler naquele dia, de fato, tivesse uma relação estreita com aquele filme que a gente ia exibir. Mas a gente descobria essas relações no final, sabe? Não era incomum, no final, a gente discutia o filme e as pessoas, no final, falarem, porque no texto, né, ele fala que a experiência é algo que acontece, que nos acontece, né? Nós somos sujeitos da experiência. E várias outras coisas presentes ali que surgiam e que eram relacionadas pelas pessoas, né, por nós, pelo grupo, com o filme, sabe? Então, para o próximo semestre, já fazendo jabá aqui, Boa. A gente deve manter curtas-metragens e dessa vez a gente deve fazer uma restrição a curtas brasileiros. Eu acho que essa coisa de a gente sentiu bastante isso nas eleições, né? Embora a gente não tenha feito essa restrição nas eleições, não eram só filmes brasileiros que a gente passou naquela edição, as pessoas traziam, né, o que estava acontecendo, a situação política, enfim. E agora a gente percebe que trazer a história do Brasil, trazer situações vividas nesse lugar, sabe? Ou com essas pessoas que compartilham essa cultura, sei lá, pode dizer muito, tanto da gente, como dos outros que não são brasileiros, né? Enfim, a gente tem essa expectativa. E está ainda sendo formatada, né, a edição, mas devem ser curtas brasileiros, com encontros semanais, provavelmente às quintas-feiras, lá no Labiarte, na sala 130, na Faculdade de Educação. E a gente, enfim, é um espaço que é aberto para todo mundo, sejam alunos da Faculdade de Educação, né, de outros institutos, de outras faculdades, como também para o público externo. Então, fica aqui o convite, gente. Até olhei para a câmera. Principalmente o pessoal de Educom, né, para participar, isso, né, já frequentar mais um pouco a Faculdade de Educação. E nesses grupos, como você avalia o impacto dessas sessões de filme, o que eles demonstram, assim, de impacto no Cineclube? Olha, eu vou trazer o exemplo de uma exibição específica que eu acho que talvez ela responda bem a pergunta. Um dos curtas que a gente exibiu nesse semestre foi o Bestia,
É um curta chileno, de um diretor chamado... Ai, meu Deus. Hugo... Ai, não lembro o sobrenome dele. Eu vou falar errado. Mas é um curta em que ele explora, mostra uma personagem que existiu, de fato. Uma personagem que foi uma torturadora, que ela era da polícia do Pinochet, né? Lá no Chile. E é um filme bem impactante, sabe? Recomendo. Porque a gente está acostumado, né? No nosso imaginário, animações são fofinhas. Animações confortam, né? Animações... claro que não são todas, eu estou sendo muito reducionista aqui, mas, de um modo geral, eu acho que essa é a primeira... para muita gente, essa é a primeira relação que se tem com uma animação. Porque nós somos crianças, nós crescemos assistindo animações, então acho que acabou que a gente desenvolveu essa relação, né? Que animações são coisas bobas, são coisas confortantes, enfim. Que é uma ideia que precisa ser desconstruída, na real, né? A animação é um formato. O que você vai contar a partir de uma animação é N coisas, né? É qualquer coisa. Então, eu acho que já rolou um impacto nesse lugar, sabe? Do tipo, nossa, é uma animação e fala de coisas difíceis, sabe? Fala de tortura, sabe? Fala de repressão. Daí, foi... comum a gente ouviu de algumas pessoas né, depois da exibição do filme que elas não tinham entendido nada, sabe? Elas assim, nossa, não... Né? Caramba! Chegou... E não é uma história difícil de entender, mas é uma história que machuca, sabe? É uma história que você fala assim, nossa, é como se fosse alguém que você tem muito afeto te dando uma notícia muito ruim, sabe? Então, acho que isso já desconcerta, né? Isso já compromete um pouco, sei lá, a sua capacidade de lidar com aquilo, né? Então, e daí a gente fez todo um trabalho, depois disso, das pessoas terem demonstrado uma certa dificuldade de se relacionar com o filme, a gente fez todo um trabalho de deixar muito em aberto, assim, não, mas alguma coisa mexeu aí. Vamos falar disso que mexeu. E aí foi surgindo esse horror, né? Foi surgindo essa repulsa, foi surgindo essa surpresa de ver uma animação que trata de alguma coisa tão delicada e tão dura. E daí a gente foi revelando, né? A gente falou assim, não, isso aí de fato existiu, sabe? E a gente mostrou uma reportagem, sabe? Uma reportagem em que todo aquele conteúdo era colocado como verdade, né? Porque é uma reportagem, não é uma animação, né? E aí as pessoas se tocaram, caramba, essa história existiu, né? Essa história está sendo contada por meio de uma animação, mas essa personagem não é uma personagem só de um filme de ficção, de animação. Essa personagem esteve aí, sabe? Fez essas coisas horrorosas, né? E aí a conversa foi para outro lugar, e as pessoas, não que as pessoas tenham ficado mais tranquilas, né? Porque eu agora entendi o que aconteceu, eu tô sossegada, assim, tô aliviada. Não, continuou essa angústia, continuou. Mas é curioso, né? Como que a gente vai assentando, né? O conhecimento, né? Dando lugar mesmo, né? Porque primeiro foi o formato, que foi o desafio, depois foi compreender que aquilo de fato aconteceu, e depois colocar no grupo, talvez, experiências. Porque uma das coisas que surgiu nesse dia foi, além da questão do formato, que a gente conversou bastante, foi o fato de, quando você é vítima de violência, a sua exposição sendo vítima de uma violência se torna uma nova violência. Então, a gente discutiu bastante isso, sabe? Da presença de pessoas que foram vítimas de violência nas mídias. De como essas histórias escapam
da pessoa que viveu aquilo, né? E como elas ganham outras narrativas e como isso pode ser perigoso, né? Então, enfim, eu acho que talvez ilustre bem e responda a pergunta, sabe? Porque realmente foi uma experiência muito surpreendente. No final da edição, a gente pediu para que as pessoas escrevessem relatos, né? Como a gente trabalhou esse texto sobre experiência, assim, seria muito legal se vocês puderem. A gente não obrigou, eu juro que a gente não obrigou, mas a gente insistiu muito que as pessoas dessem essa devolutiva, sabe? Que escrevessem relatos de experiência. E apareceram uns 3 relatos em que o filme era apontado ali como um momento marcante do semestre. Que incrível, né? Ver a importância já devolutiva dos alunos. Sim. Legal, né? Bom, fiquei impactada também. Só com o seu relato. Meu filme. E a gente conversa depois. Vou assistir. Estou imaginando várias coisas. Bom, a gente está chegando, já está se encaminhando, né, para o finalzinho da nossa conversa. Tem alguns tópicos ainda para a gente discutir. Próximo que eu queria te perguntar, né, como que foi na sua trajetória, né, quais os principais desafios que você percebeu nesse caminho que você foi trilhando, né? Que você veio lá da área de comunicação, foi parar na pedagogia, né? Passeou pelo cinema. E aí, o que você observou em todo esse percurso? Continua circulando, né, Carol? Parece que... Sim. Num trabalho em que você se propõe a exibir filmes e conversar sobre os filmes, levando em conta que você está conversando sobre filmes, eu acho, por exemplo, que as condições de exibição são importantes. Mas se você for pensar na escola, por exemplo, sabe, nas oficinas que a gente realizava nas escolas, né, que, como eu falei, eram sempre em regiões periféricas da cidade, as condições variavam muito, sabe? Então, tinha escolas que tinham um laboratório legal e que a gente conseguia fazer uma exibição legal. Às vezes, tinha uma escola que eu me lembro que tinha uma TV grandona. Tinha uma sala de multimeios que tinha uma TV bem grande e a gente assistia muitos filmes lá. Então, a questão, por exemplo, da projeção já não era tanto problema. Se era de dia, se estava claro, porque era uma TV que a gente usava, não era uma tela. Mas, sabe, eu acho que esse é sempre um desafio, as condições de exibição. Você ter acesso a informações sobre o filme que não sejam muito técnicas, mas que também não sejam limitadas. Às vezes, pode ser um desafio, porque leva um tempo até você entender como dosar isso, sabe? Porque cada grupo é diferente, né? Por exemplo, quando a gente trabalhava com alunos do ensino fundamental, então... A gente não era todo filme que a gente podia exibir, por exemplo, porque tem a classificação indicativa. Você pode ter problemas com os pais, né? Enfim, às vezes problema mesmo com outros professores ou com a equipe da coordenação pedagógica. Então, é sempre um jogo de cintura, sabe? É como você desenvolver um projeto de contraturno ou um projeto que não seja super ligado às disciplinas, sabe? Tipo, um projeto transdisciplinar, um projeto... São desafios que envolvem, né? Isso nas escolas. Aqui, no Cineclube, menos. Mas eu considero, né, o equipamento, as condições de exibição, um grande desafio. Eu acho importante falar aqui com vocês... vocês... talvez conheçam que existe uma lei desde 2014 que prevê a obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais nas escolas. Sim. E aí, a comissão que elaborou a proposta de regulamentação, porque essa lei ainda não foi regulamentada, né? Ela foi proposta em 2014, a gente teve o governo Temer em 2016, e depois a gente teve anos de terror, e nada disso... Imagina, né, se isso seria votado ou se seria, né, se isso caminharia, né, para uma regulamentação. Então, mas a proposta de regulamentação dessa lei já prevê, né, esses desafios. Ela fala como que seriam disponibilizados esses filmes para as escolas, né, levando em conta
a variedade, a diversidade das escolas e dos territórios que essas escolas estão pensando, né, no país inteiro. Então, a montagem de um acervo, a preparação desses professores para conduzir essas atividades, essas professoras. E as condições de exibição. Acho que eles levantam esses desafios como, né, nessa proposta de regulamentação. E é para a gente pensar mesmo, assim, sabe? No mundo em que o mundo digital, as tecnologias digitais estão tão presentes, a escola precisa mesmo, né? Pensar em chamar para si essa realidade, em trabalhar, né, como conteúdo didático essas questões, né? E acho que a gente deu passos importantes, assim, essa lei, por exemplo, ainda que não regulamentada, é uma conquista, né, como exemplo, assim, mas ainda precisa ver bastante coisa, né? Ai, só queria complementar rapidinho que quando você foi falar sobre os desafios, você falou bastante sobre essa questão das condições, né? E aí eu penso, tem desafios pessoais que você identifica também? Ou dificuldades, coisas que você tem como um receio, uma barreira em algum sentido? Boa pergunta. Um espaço de cineclube é um espaço de muita exposição. Não é um espaço de sala de aula, é um espaço de muita exposição. Tanto para quem conduz, né, aquela experiência, né, as professoras, como para os alunos também, né? No cineclube, essa divisão é um pouco mais diluída, né? A gente não é que... A gente tem um preparo prévio, a gente fez uma curadoria, a gente né, conhece minimamente aqueles diretores, aquelas escolas as quais os filmes fazem parte. Mas, na hora, você vai falar muito mais de como bateu para você, né? No fim, as conversas começam por aí. Então, no nível pessoal, eu sempre fico me perguntando até onde também eu falo de experiências minhas, assim, sabe? Porque quando um filme bate pra valer, né? Às vezes vai na barriga da mãe, né? Tipo, assim, quando eu era um feto, né? Isso despertou em mim uma lembrança de quando eu tava lá, sabe? E às vezes, e aí você fica pensando, né? Putz, mas interessa ao grupo? Vai contribuir com a discussão? Às vezes sim, sabe? Às vezes você trazer alguma coisa mais da sua intimidade vai ajudar alguém a falar sobre alguma outra coisa que... Existe uma dimensão terapêutica, né? Do cineclube. Se a gente pode colocar assim. E é interessante que exista, porque a gente não pode perder a condição humana, a gente não pode perder que somos sujeitos, que temos medos, que temos desejos, que em algum lugar mostrar essa vulnerabilidade faz parte, sabe? Mas tem que ter um cuidado, né? Eu lembrei de uma situação que uma amiga, ela participa do Cineclube desde a primeira edição. E ela não costuma participar muito, sabe? Mas participar é o quê, né? Tipo, ela não fala, mas ela participa bastante. Ela não costuma falar muito, mas ela participa bastante. E aí um filme tocou bastante ela, e ela não teve condições sequer de falar sobre isso. Mas depois ela me mandou uns áudios, sabe? Falando que aquilo tinha impactado ela em determinados lugares, que são questões que são muito delicadas para ela. Então, às vezes, até pensar a curadoria já revela coisas que são pessoais nossas, né? De quem está fazendo a curadoria. Na primeira edição, a Sara... Na segunda edição, a Sara trouxe filmes... Ela sentiu necessidade de levar filmes que abordassem a maternidade, por exemplo. Entendeu? Eu já senti necessidade de levar filmes que trabalhassem relacionamento com a mãe, sabe, por exemplo. Eu e a Sara, a gente tem uma coisa muito de contraponto, assim, é comum a gente... E por isso que dá certo também, sabe, porque
a gente pensa diferente. Ai, desculpa, de novo. A gente propõe coisas que são diferentes, mas aí você vê que há encontros, né? Que essas diferenças promovem encontros que a gente nem imaginava, e a gente vai descobrindo depois. E da mesma forma como a gente se permite se manter diferentes, porque não tem como, né? Imagina, é uma loucura você ficar imaginando que você vai ser igual a pessoa com quem você trabalha, que você vai pensar igual em muitos aspectos. Então, a gente pensa muito diferente. E a gente... eu acho que esse exercício nosso de garantir que nas nossas diferenças a gente se encontre também se estende para a dinâmica do funcionamento do cineclube, sabe? Porque somos um grupo extremamente heterogêneo, sabe? Cada um tem uma história, cada um tem um desejo, cada um mira como profissional uma formação específica, né? Então, acho que é importante essa dimensão pessoal. Foi bom você ter trazido essa questão. Legal, que bom. O Matheus tem agora a nossa última pergunta. Derradeira. Então, eu queria perguntar, na verdade, quais são esses planos para o futuro, né? De expansão do seu trabalho e o que você planeja fazer daqui para frente, para aprimoramento dessa experiência. Do cineclube, né? Do cineclube, isso. A gente continua, né? No próximo semestre a gente vai oferecer, a partir de final de agosto, eu acho, uma nova edição. E onde quer que eu esteja, eu acho que eu não consigo não oferecer ou pensar ou mostrar interesse em experiências em que cinema e educação estejam relacionadas, assim, sabe? Mas onde quer que eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer, assim. Tenho o cineclube, tenho o mestrado. No mestrado, a minha pesquisa parte de um filme também. E é isso, onde eu fosse, por exemplo, eu tenho intenção de trabalhar em escola. No momento eu não estou trabalhando em escola, estou me dedicando às pesquisas mesmo. Mas eu imagino que se eu for para a escola em algum momento, talvez eu queira fazer parte da equipe de coordenação pedagógica para que eu esteja no lugar onde eu possa propor projetos, sabe? Acho que é mais essa minha... Acho que eu estou caminhando para esse lugar, mas não sei. Pode ser que eu não vá para a escola, pode ser que eu vá para outros espaços, museu, não sei. Os caminhos vão se abrindo, né, aos poucos. Sim, mas o que quer que eu faça, eu acho que eu vou estar em relação com esses dois campos, assim, sabe? Talvez o meu marido... posso fazer outra propaganda? Pode, claro. Manda o jabá. O meu marido, meu companheiro, ele é cineasta, né? Formado aqui na ECA. Também, depois que terminou a graduação, foi para o mestrado, vai concluir o doutorado. E ele está em cartaz com o primeiro longa dele, nos cinemas agora. Chama Bem-vindos de Novo. É um filme que, em primeira pessoa, né, ele conta a história das migrações entre Brasil e Japão na família dele. E são migrações que acontecem com várias famílias, né, Nikkeis aqui no Brasil. Que viveram a experiência não só de terem seus ancestrais vindos do Japão, mas muitos passaram pela experiência de, a partir dos anos 90, no início dos anos 90, de os pais, né, dos arrimos da família, de terem ido para o Japão. E terem ficado lá por haver condições de trabalho lá. E essa foi a experiência dele. Quando ele tinha 14 anos, os pais dele foram para o Japão, na expectativa de ficar 2 anos. Acabaram ficando 13 anos. Caramba. Então, o filme ele começa quando os pais decidem retornar para o Brasil e percebem que a família não existia mais, assim, que eles não se conheciam, né? Pais e filhos não se conheciam. Então, o filme mostra como esses laços, acompanha, né? Registra como esses laços vão sendo reconstituídos, assim. Mas ele pensa sobre essa experiência, né, de o trabalho dessa maneira como ele é proposto, né, no capitalismo, de ele separar, né, porque às vezes não precisa nem uma experiência
de distanciamento físico como foi a deles, né? Às vezes, você morando na mesma casa, você experimenta essa separação, né? Pelas condições de trabalho. Mas, enfim, é um filme maravilhoso, sou suspeita, mas é muito bonito, tem recebido críticas muito boas mesmo. A gente até recebeu uma crítica publicada na Folha de São Paulo, gente. Uau! Com 4 estrelas. Então, fica a recomendação, ele ainda está em cartaz no IMS e aqui em São Paulo, né? No IMS e no Itaú? No Itaú Augusta, isso. Aí ficou o convite, né, pra galera ir ver. Mas eu estava falando dele que um outro projeto, né, que possa aparecer para mim, assim, seja talvez um outro filme, porque nesse filme a gente trabalhou juntos, né? Ele é diretor, roteirista, a história é dele, assim, mas eu tenho uma participação, assim, fiz o som, dava lá uns pitacos, né? Então talvez surjam outros projetos de filme também. Bacana. Cris, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Um outro jabá que você gostaria de fazer? Fica à vontade. Foi muito gostoso, assim. Acho que a conversa, eu não sei como foi para vocês, assim, mas eu me senti muito à vontade. Acho que tentei fazer dessa minha fala algo não tão pessoal, assim, embora seja, né? Mas tentei falar um pouco sobre o que surge, né? Dessas experiências de cinema e educação, né? Acho que eu tentei refletir sobre isso. Imagino que vocês tenham pensado também em coisas, as pessoas quando ouvirem e verem a gente também pensem coisas da própria realidade, né? Que deem vazão também a coisas que elas queiram dar a partir do que ouviu a gente conversar aqui, né? Da sua relação com o cinema, da sua relação com outras mídias. E fica o convite para o Cineclube mais uma vez, quem tiver interesse. No Instagram, a gente tem um perfil no Instagram, é @cineclublab_art. Vocês podem procurar, a gente tem os registros das edições anteriores, né, nesse perfil. E quando houver uma nova edição, a gente também publica lá. Aí, obrigada, gente, pela conversa. Foi muito bom. Foi ótimo, adorei também. Também a gente que agradece. A gente vai deixar a @, do Cineclube na descrição, né, com todas as informações. E eu queria agradecer novamente, agradecer a Carol, minha parceira. Obrigada, o João gente. está fazendo todo o auxílio técnico e a Patrícia também. E é isso, gente. Muito obrigado por quem acompanhou e até logo.